remexendo nos alfarrábios da memória, nas prateleiras que o tempo empoeirou e a traça, aos poucos, vem destruindo. Ferdinando, foi uma alegria, estendeu a mão ao instrutor, despedindo-se. Quem fala mais sou eu, mas quem manda é ele, gracejei ao, também, me despedir do diretor da fundação. Precisamos ir e retomar os nossos estudos sobre nosso lar. Aparecerei por lá a qualquer hora, doutor. Quando você quiser. Teremos imensa alegria em recebê-lo. No mais, não se preocupe. Continuaremos a mobilizar os recursos ao nosso alcance, para que a obra mediúnica de Chico Xavier permaneça com o destaque que lhe é de direito. Tem muita gente boa lá embaixo nos ajudando. Nem tudo está contaminado, Ferdinando. Eu tenho muita esperança na geração jovem que está surgindo na aposentadoria compulsória que, no próximo lustro, há de mandar muita gente para o IPEMA. Antes que o Dilôncio me antecipasse, rematei, Instituto de Previdência do Mais Além. Capítulo 28. De regresso ao hospital, depois de verificar que tudo estava na mais perfeita ordem, me preparei para a continuidade de nossos estudos sobre o livro Nosso Lar. Procurando localizar o trecho que enfocaríamos no próximo painel, sob a competente coordenação de Domingas. Valendo-me dos minutos que antecediam a reunião, abri o volume que tinha sobre a mesa do consultório e passei a ler, com redobrada atenção, o capítulo 4, intitulado O Médico Espiritual, no qual André Luiz é informado pelo Dr. Henrique de Luna sobre a sua condição de suicida indireto. Efetuando anotações nas próprias páginas da obra, detive-me a refletir nas seguintes palavras. Não me defrontavam tribunais de tortura, nem me surpreendiam abismos infernais, uma simples frase, exclamei, modificando toda a concepção teológica a respeito da vida além da morte. E, como se estivesse a falar sozinho, prossegui, durante séculos e séculos, o homem acreditando em céu, inferno e purgatório. O testemunho pessoal de André Luiz amplia, consideravelmente, o que Kardec procurou desenvolver nas páginas de O Céu e o Inferno. O quarto livro do Pentateuco. Em toda a bibliografia espiritualista, não há uma obra como Nosso Lar. O muro milenar, que as religiões ortodoxas construíram a respeito das penas e recompensas ao espírito, após a morte do corpo, foi inteiramente demolido. A desencarnação nada mais é do que o confronto do espírito com sua própria realidade. Literalmente, a vida continua. Não há mistério algum a ser desvendado, a não ser a necessidade de o homem se conhecer. Se existe algum enigma no universo, este é do total desconhecimento da criatura a respeito de sua essência. O único tribunal que devemos temer é o da consciência. Assim refletia em solilóquio, quando Manuel Roberto veio avisar-me, doutor, dentro de 10 minutos a reunião terá início. Fechei o livro e, sobraçando-o, me dirigi para o recinto em que os amigos já me esperavam em silêncio. Olá, saudei-os, igualmente cumprimentando a plateia. A resposta em uníssono, revidei, meu Deus, de onde está aparecendo tanta gente? Perguntei a Domingas. Vocês estão mesmo com vontade de estudar, hein? Está difícil segurar a pressão, doutor, desculpou-se a companheira. Mas temos apenas mais uns 20 ou 30, gente sentada no chão, estamos bem acomodados, doutor, respondeu um jovem que estava em posição de lótus. Doutor Inácio, vamos deixar a iniciativa com o senhor. Qual o assunto que estudaremos hoje? Aqui no capítulo 4, comuniquei, nos deparamos com uma abordagem deveras interessante. Se vocês me permitirem. Não se trata, propriamente, de uma revelação, mas de oportuna advertência a todos nós. Somos todos ouvidos, doutor. Logo após André Luiz ser informado pelo Dr. Henrique de Luna, em torno de sua condição de suicida indireto, ele começa a meditar sobre um ponto interessante que, enquanto no corpo carnal, habitualmente desconsideramos. Ante os presentes atentos, passei a ler. Não poderia supor, noutro tempo, que me seriam pedidas contas de episódios simples, que costumava considerar como jatos sem maior significação. Conceituara, até ali, os erros humanos, segundo os preceitos da criminologia. Todo acontecimento insignificante, estranho aos códigos, entraria na relação de fenômenos naturais, pelo que podemos constatar. Considerei em seguida, André Luiz não estava sendo acusado por ninguém, a sua própria consciência que começava a molestá-lo. De fato, interveio Modesta, ensejando a participação dos demais companheiros. Ninguém estava lhe pedindo contas de absolutamente nada. O doutor Henrique de Luna e Clarencio apenas conversavam com ele, frisou Domingas.
Recordo-me, a propósito, do que Chico certa vez nos disse descontraidamente: quando chegamos a desencarnar, os benfeitores e amigos que nos recebem em seu meio não nos constrangem com os nossos erros. Eles nos tratam bem e nada comentam de nossas falhas. Nós aqui, com o passar do tempo, sentimos não merecer estar entre eles. É aí, então, que pedimos para reencarnar, a fim de merecer a sua convivência do outro lado. E brincou, fazendo-nos sorrir, do outro lado que, para nós, evidentemente, há um ponto, no entanto, que desejo destacar, prossegui. Qual ocorre à maioria de nós, André Luiz se preocupava apenas em não cometer grandes erros. Os pequenos deslizes cotidianos, ele os considerava como fenômenos naturais. A gente, normalmente, se preocupa em não infringir gravemente a lei, para não ter, por exemplo, que responder a um processo. Mas você já pensou, Edilon, convidei o instrutor a opinar, se a maledicência sobre a vida alheia fosse causa de processo? Dependendo, doutor, se pode mover uma ação por danos morais contra o caluniador, sim, mas eu estou me referindo à fofoca anônima que enlameia a vida de muita gente, aquele falar mal que não tem dono, mas que, muitas vezes, denigre a imagem do próximo. Pequenos e quase ingênuos, se assim posso me expressar, atos de desonestidade. Doutor, se ficarmos atentos a isto, nem viveremos no corpo. Afinal, quem é que consegue atravessar a existência sem tecer um comentáriozinho qualquer? Aduziu Domingas. Errar é humano, não é, minha cara? Não é este nosso velho chavão? O espírito precisa ter o cuidado de não ser extremamente condescendente consigo mesmo, sentenciou Modesta. Está aí, falei não querendo perder a ponta da meada. O espírito, em termos de deslizes, se vigia no atacado, mas não se vigia no varejo. Como muitos acham, André Luiz achou que seria suficiente não matar, não furtar, não roubar, para lhe assegurar um lugar de tranquilidade, após a morte do corpo. Quando nos exorta à reconciliação com os adversários, observou Odilon, Jesus afirma que haveremos de nos responsabilizar pelo montante da dívida moral contraída até o último ceitil. Muito bem colocado, Odilon. Considerei, dando ênfase ao mencionado versículo evangélico em sua íntegra, digo-vos, em verdade, que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Como o espiritismo aperta a gente, hein, doutor? Comentou Manuel Roberto. Como diz o ditado, aperta, sem abraçar. Disse Domingas, sorrindo. Chico Xavier dizia algo mais ou menos assim: o conhecimento que liberta é também aquele que nos coloca nas mãos a chave da cela. A gente tem que saber a hora de entrar e de sair. Liberdade sem responsabilidade é uma utopia. Dirigindo-me, então, ao público presente, perguntei: vocês sabem por que o espírito evolui? Quem aqui sabe me dizer o motivo de estar evoluindo? Para que estamos nos redimindo? Como ninguém tomasse a iniciativa de se arriscar, respondi, para, num planeta semelhante à Terra, sermos, um dia, crucificados como Jesus Cristo foi. Em meio ao burburinho dos comentários paralelos, antecipei-me a possíveis apartes. Ué, vocês pensam chegar a Cristo para quê? Permanecer gozando, pela eternidade, de um suposto paraíso de delícias. Este desejo não é incompatível com o que nos disse o Senhor, quando afirmou que o Pai e Ele sempre trabalham. Enquanto a turma pensava, observei, mas este não é, agora, o assunto a ser discutido. Voltemos ao tema de nosso lar. O homem, desde muito, vem se comprometendo no que considera sem relevância para o seu futuro espiritual. André Luiz estava se sentindo embaraçado pelo que costumava considerar como jato sem maior significação. O doutor Henrique de Luna, apontando-lhe as causas de seu suicídio indireto, relaciona seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos. A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, aos quais muitas vezes ofendeu sem refletir. Vejamos, um mundo de emoções e atitudes com as quais, comumente, não nos preocupamos, mas que, em verdade, vão solapando o aproveitamento de nossa experiência reencarnatória. Como este problema é sério, Inácio, ponderou Modesta. Os nossos irmãos na carne necessitam ser mais frequentemente advertidos quanto a isto. Essa miuçalha de erros cotidianos, em contraposição, retruquei, precisamos aprender a criar ensejo a pequenas ações positivas, como, por exemplo,
Viver com alegria. Quão poucos os que vivem com otimismo e esperança. Pessoas existem que, pelo seu estado de espírito deprimente, conspiram contra sua própria felicidade. Vivem atraindo o que é negativo e assimilando forças que as induzem ao fracasso. Pessoas sem fé, que cavam deliberadamente o abismo da descrença que se arrojam, assim permanecendo quase a existência inteira. Capítulo 29. A fé, evidentemente, é uma conquista, frisou Manuel com propriedade. Uma conquista e construção. Emendei. Notadamente, a fé como sendo fruto da razão, a fé verdadeira. O nosso caro Odilon costuma dizer, e com sabedoria, que, em mediunidade, pouco conhecimento, ou seja, um conhecimento superficial, leva à descrença, ao passo que estudos mais acurados sobre o tema fortalecem a confiança do medianeiro. Inácio, permita-me a intromissão. Vocês estão aqui para se intrometerem mesmo, Modesta, brinquei, deixando a companheira mais à vontade. No médium, a construção da fé é resultado do esforço, da perseverança e do estudo meditado. Bem colocado, disse, estudo meditado, não adianta apenas ler e ler. O médium, aliás, qualquer um, necessita aprender a pensar sobre o que lê. Meditar sem pressa, outro detalhe importante, Modesta, meditar sem pressa. O pessoal quer aprender o espiritismo numa primeira leitura. Isto não existe. O espiritismo é ciência de extraordinário dinamismo, no campo do pensamento. A doutrina carece de ser pensada, doutor, se me consente, ora, não seja tão econômico com as palavras, Odilon. A rigor, o espiritismo ainda está sendo pensado. Por favor, doutor Odilon, solicitou Manuel, clareie o seu pensamento, à medida que os homens se mostrarem aptos, do ponto de vista moral e mental, irão se colocando em condições de ampliar o conteúdo de revelação da doutrina. Em outras palavras, o espiritismo tende a ser levado para a terra, o que, gradativamente, acontecerá. Interessante, Odilon, esta colocação sua e do Inácio, de Modesta, se o universo continua em expansão, significa que Deus ainda está criando, certo? Lógico. Deus ainda está pensando a criação, espíritos e homens, prezada Modesta, falei, são chamados a se unir para pensar a doutrina, e não apenas para pensar sobre a doutrina. Há diferença marcante entre uma e outra coisa. Os que pensam a doutrina são os que se colocam receptivos para desdobrá-la. Desde que não extrapolem, não é, Inácio? Exatamente. Daí a necessidade de tudo ser sancionado pelo crivo da fé raciocinada. Nada deve ser admitido sem análise séria e isenta, mas também nada deve ser negado a priori. Doutor, solicitou Domingas, poderia voltar ao assunto, que considero de grande importância, sobre os erros que consideramos insignificantes na reencarnação. Mas que não são. Estou interessada nisto e creio que grande parte do auditório também, já que muita gente, dentro em breve, deverá retomar a lista no corpo. Tanto quanto possível, precisávamos fazer o planejamento de nossas ações diárias, tanto lá quanto aqui. O senhor se refere a uma espécie de agendamento. Sim, para que possamos combater o tempo ocioso. Para mim, comentou Modesta, este é um dos maiores problemas no aproveitamento do espírito na reencarnação. Tempo ocioso, não podemos nos conceder trégua. O minuto vazio dá ensejo à hora vazia, e esta, por sua vez, ao dia vazio. O dia vazio à semana vazia, a semana, ao mês e ao ano vazios, enfim, a experiência reencarnatória não aproveitada de maneira conveniente. Isto sucede à grande maioria. Milhares e milhares de espíritos, no corpo e fora dele, vivem malbaratando as oportunidades de crescimento que a vida lhe concede. Como evitar isto, doutor? Perguntou Domingas. Aprendendo a valorizar cada hora, a partir de cada minuto. Como? O senhor poderia nos dar um exemplo prático? A lista é enorme. Aproveitar os intervalos ociosos, entre uma ocupação e outra. Por exemplo, ler, sustentar um diálogo construtivo, visitar alguém que esteja doente, defender a natureza, cuidar do jardim, plantar uma árvore, proteger uma nascente, enfim, ocupar a mente e as mãos em qualquer tarefa que objetive o bem-estar da coletividade. Doutor, e o lazer? Perdoe-me, minha cara, mas, na minha modesta opinião. Sorriante a referência proposital a Modesta e completei a frase. O homem já descansa demais. Dorme de 8 a 10 horas por dia. De modo quase imperceptível, para ele e para os outros, cochila inúmeras vezes quando se imagina em vigília. Cochila, doutor?
de olhos abertos, Domingas. Isto acontecia muito comigo. Sem falar nos cochilos nas reuniões espíritas, durante as palestras, ou sobre as páginas de um livro que estivesse lendo. Era só eu começar a ler, vinha o sono. Seria ação dos espíritos das trevas, doutor? Às vezes, sim, às vezes, não, respondi sorridente. É que, noutra obra de sua lavra, André Luiz nos fala de espíritos que nos induzem ao sono, dificultando, assim, o nosso aprendizado. Porém, na maioria das vezes, é falta de lucidez pessoal. Boca acostumada ao paladar de arroz com feijão, não sabe apreciar caviar, o que quer dizer. Somos espíritos tão imaturos ou deseducados intelectualmente, minha cara, que não conseguimos digerir a ideia que nos exige um pouco mais de atenção e esforço. E nos vem o sono. Exatamente. Cruzes. Então como é que vamos sair disso? Pela educação do espírito, Domingas. Precisamos, todos, com a máxima urgência, criar o hábito da leitura e da reflexão. O homem precisa cuidar do cérebro como cuida dos músculos, exercitar o cérebro e, por que não dizer, o coração. O intelecto e o sentimento. A sua capacidade de pensar e de amar. Continue com a lista, doutor. Estou interessada. Trabalhar como voluntário numa obra assistencial. Sempre que lhe sobrar tempo, corra para uma creche, um lar de idosos. Vai ensinar num curso profissionalizante, ou aprender algo, não é? Claro. Fazer um curso universitário, aos 60, 70 de idade, doutor? E por que, não? Vai estudar idiomas, música, história, literatura. Eu não sou contra o lazer, mas, para o espírita, todo lazer deve encerrar certa utilidade. Somos imortais e estamos caminhando, mas o passo que não for dado hoje, forçosamente terá que ser dado amanhã. Muita gente deixa para outra encarnação, para ver se é verdade. Acontece, porém, minha cara, que, na próxima encarnação, a força de vontade não desenvolvida não vai aparecer. E daí? Como é que fica? Chico nos dizia que o espírito que abandona a tarefa, mais tarde, quando resolve retomá-la, necessita retomá-la no ponto exato em que a deixou, e que a vida, indiferente à sua ociosidade ou rebeldia, continua passando, e ele fica, doutor, o que mais? Indagou Domingas. Auxilie-me, Odilon, solicitei. O que mais? Algo importante, lembrou o companheiro, não falar mal de ninguém, o que significa, falar bem ou ficar calado, o espírito que conseguir se educar neste sentido. Nossa! Como progredi, exclamou Domingas com a espontaneidade que a caracteriza. Muitos dizem assim, no momento ocioso, vem a inspiração do mal. Por que não, a inspiração do bem? Ela vem, sim, é que a gente não a percebe. Eis o que eu gostaria de acrescentar à lista, Inácio, aparteou Modesta. Estarmos sempre atentos à inspiração positiva, ao que a consciência nos sugere fazer ou os espíritos que desejam a nossa evolução. As boas ideias nos são sugeridas para que as concretizemos. Resumindo, os grandes feitos são para os grandes espíritos. Precisamos, espíritos comuns que ainda somos, ocupar-nos das coisas que nos são compatíveis com a capacidade de realização. O problema, no entanto, é que, ansiando pelas coisas grandes, não fazemos nem as pequenas. Se André Luiz nos diz que fatos negativos que considerava sem maior relevância pesaram para ele na balança, os positivos, de aparência insignificante, pesam também. E como pesam? Capítulo 30. Em uma de nossas reuniões subsequentes, a irmã Domingas combinou conosco que o assunto de nossos estudos, no capítulo 7, de Nosso Lar, deveria ser levantado por um dos participantes. Assim, franqueada a palavra, um dos presentes se levantou com um exemplar do livro nas mãos, sendo convidado, por nossa coordenadora, a se aproximar. Doutor Inácio, apresentou-se o simpático rapaz, eu sou Rodrigo. Eu o conheço, respondi, a você e aos seus pais. Eu sou amigo do Paulino Garcia, estou sabendo. Você é participante de um dos grupos do liceu, não é? Exatamente. Qual é o tema que deseja propor às nossas reflexões de hoje? De início, quero esclarecer ao resto da turma que eu não era espírita. Cheguei a este outro lado ignorando quase completamente as questões concernentes à vida além da morte. Tudo, para mim, foi uma grande novidade, e ainda está sendo. Você se tornou espírita? Perguntei. Estou estudando, doutor. Neste sentido,
Os meus pais têm me auxiliado muito. Posso dizer que, em todos os sentidos, só recentemente nasci para a vida espiritual, sei como é isto. Também não faz muito que eu nasci, Dr. Inácio, comentou Domingas. Eu acho que nasci foi desta última vez. Quem aqui, dirigi minha turma, tem consciência de ter nascido há 200 anos? Ninguém respondeu afirmativamente. Então há um pouco mais de tempo. Novamente, silêncio absoluto. E há um pouco menos. 130 ou 150 anos, por exemplo. Apenas 2 levantaram a mão. Rodrigo, quando foi que você nasceu? Ah, doutor, eu nasci quando morri. As lembranças que tenho de meu passado, em relação às vidas anteriores, são praticamente nulas. Você pode não ter lembranças vivas, mas é bem velhinho, meu filho. Todo mundo aqui é bem velho. Tem gente aqui mais velha do que eu. O pessoal sorriu. Portanto, em termos de faixa etária real, ninguém sabe dizer quem é mais moço ou mais velho, certo? Não há o que ser questionado, doutor, concordou Domingas. Eu os trato por meus filhos, mas vocês podem ser meus avós. Em relação a mim, nem tanto, doutor. Eu ser avó do senhor? Quis Domingas esquivar-se. Tem gente que envelhece, mas não amadurece, adquire rugas no rosto, mas não circunvoluções no cérebro. Com uma piscadela para Odilon, como a pedir o seu consentimento, tem 50 anos de espiritismo, mas nenhum dia de evangelho. O instrutor esboçou um sorriso e eu disse a Rodrigo. Vamos lá, meu caro, sem mais divagações. O que você destaca para os nossos estudos no capítulo 7, das anotações de André Luiz em Nosso Lar, doutor? Como já foi dito à saciedade, a obra inteira é uma revelação, mas, para um leigo como eu, um aprendiz de mundo espiritual, gostei, aprendiz de mundo espiritual. Todo espírita é, posso ler 3 pequenos trechos. À vontade, concordei com o jovem, então, passando a ler. Forrava-se o solo de vegetação. Grandes árvores, pomares fartos e jardins deliciosos. Este é o primeiro. Agora, vamos ao segundo. Aves de plumagens policromas cruzavam os ares e, de quando em quando, pousavam nas torres muito alvas. Finalmente, o terceiro, extremamente surpreendido, identificava animais domésticos. Rodrigo pausou por instantes, olhou para mim e exclamou, Doutor Inácio, flora e fauna no além, ou seja, aqui, depois da morte. Pois é, meu filho, o livro em análise está recheado de anotações semelhantes. Um pouco mais à frente, no capítulo 33, sugestivamente intitulado Curiosas Observações, você pode conferir. Solicitei. Está escrito, 6 grandes carros, formato diligência, precedidos de matilhas de cães alegres e bulhentos, eram tirados por animais que, mesmo de longe, me pareceram iguais aos moares terrestres. Mas a nota interessante era os grandes bandos de aves, de corpo volumoso, que voavam a curta distância, acima dos carros, produzindo ruídos singulares. Cães e cavalos, e o pessoal lá embaixo, com exceções, é claro, lê e não entende patavina. Não entende que cães e cavalos, em qualquer lugar, sentem fome e, portanto, têm que comer. Os ortodoxos só faltam dizer que eles se alimentam de fluidos, doutor, aparteou Odilon, de fluidos, todos nos alimentamos, sim, apenas com a diferença de que os homens comem fluidos em forma de pão, e os cavalos, em forma de capim. Se bem que... Bem, deixe para lá. O pessoal entendeu o que ficou nas reticências e eu continuei, cavalos e cães que, além de comer, fazem sexo. Eu sabia que o senhor chegaria aí. Comentou Domingas. Mas fiquem sabendo, desde já, que eu não sou caso para Freud. Caso para Freud é quem acha que sexo, depois da morte, é algo pecaminoso, mórbido. A reprodução, em qualquer nível onde a vida se manifesta, é algo natural. A faculdade de criar ou de procriar é divina. Raciocinei rápido e peguei o pensamento que, por pouco, não me escapava. O que vocês diriam se aqui, no mundo espiritual, os homens pudessem se relacionar sexualmente, como se relacionam, sem função reprodutora? Ora, como dar-se, na Terra, uma função sublime ao sexo e ele negá-la aqui, neste outro lado? Esse pessoal que nega a reencarnação no plano espiritual, no fundo, está defendendo o sexo pelo sexo. Ou não? Doutor, disse Domingas, eu nunca havia pensado no assunto sobre este prisma. Eu também não, exclamei. Mas existe lógica ou não? Na Terra,
O sexo para a reprodução. Aqui, no mais além, o sexo pelo sexo. Aí, sim, o relacionamento sexual careceria de sentido. Concordam? Virando-me na direção de Rodrigo, interroguei: você sabe de algum de seus colegas, ou você mesmo, que não faça sexo por aqui? Não, doutor, não me peça nomes, mas não sei de ninguém, descontraiu-se o inteligente rapaz, levando os colegas a sorrir. André Luiz fala em Pomares, não fala. Prossegui. Fala. Fruto não nasce sem sexo. Ou nasce. Daqui a pouco, irão dizer que é tudo fruto de incubadora ou criação da mente. Não tem nada disto. Nos vegetais, o gameta masculino relaciona-se com o feminino. A menos que queiram colocar maledicência no assunto. O pólen fecundo estigma, na chamada polinização agora, não me perguntem mais que, mesmo que soubesse, não diria. Isto é uma aula de botânica. Brincou Domingas. Muitos dirão que é de pornografia. Uma banana para eles, de preferência verde, se André Luiz fala em pomar, fala em fruto. Será que quem lê não entende, doutor? Tem um amigo meu que acha que eles não querem entender, se a reprodução vegetal, a reprodução animal, eureka, Domingas. Você inventou a pólvora, eu já disse ao senhor que não me sinto tão velho assim, agora, sou eu quem não quer perder a linha de raciocínio, disse, citando trecho do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, para dissipar as trevas e confundir os orgulhosos. André Luiz ainda faz referência a uma espécie de aves nativas, enfatizei, repetindo, nativas do mundo espiritual. Ibis viajores, retrucou Rodrigo. Auxiliares dos samaritanos, que devoram as formas mentais nas regiões umbralinas, emendou a coordenadora. Como se fossem os nossos urubus, devorando carniça, que imagem forte, mas é a realidade, minha cara. O que os homens acumulam tic-s ações. Acenas os restos de sua mesa? É claro que não. Neles, muitas vezes, está o retrato do desperdício, da indiferença e da cultura medíocre do ser humano. Em muitos países, o que vai para o lixo daria para matar a fome dos que morrem de fome no mundo. Todavia, não é a isto que desejo me referir agora, mas sim, ao chamado ibis viajor, que é uma espécie de ave nativa do mundo espiritual. Que aqui se acasala, se reproduz, cresce, em outras palavras, nasce, morre e torna a nascer, sem ser propriamente conhecida dos homens na terra, a não ser em sua versão mais animalizada. Capítulo 31. Dando sequência à explanação, ressalvei, o ibis é uma ave da família Triskiornithinae, conhecida desde o Egito Antigo, onde, inclusive era objeto de adoração religiosa. Talvez muitos aqui a conheçam, por exemplo, com o nome de curicaca. Ah, exclamou Domingas, agora sim, posso identificá-la, curicaca. Todavia, minha cara, a espécie mencionada por André Luiz, ibis viajor, como disse, é nativa do mundo espiritual, posto que, em nenhuma das espécies, com que essa ave pernalta aparece na Terra, revela as mesmas características, ou seja, devorarem as formas mentais, odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Em luta franca, doutor? Perguntou Rodrigo. Parece ficção, não é? Aliás, respondi, quando Nosso Lar foi publicado, no começo da década de 40, muitos o consideraram, por inteiro, obra de ficção literária. Ficção para os que se encontram encanados, comentou o rapaz, seria vivenciar o que estamos vivenciando, você o disse com muita propriedade. Mas, por outro lado, devemos reconhecer não ser mesmo fácil aceitar aquilo para o que não nos encontramos convenientemente preparados. Efetuei pequeno intervalo e indaguei, se não estivessem vivenciando a realidade da vida após a morte do corpo, vocês aceitariam todas as informações com que nos deparamos neste livro? Confesso que, para mim, seria muito, respondeu Rodrigo pelos demais. E agora, continua sendo muito? Não. O muito agora é pouco, quando li Nosso Lar. Doutor, falou a coordenadora dos estudos, espantou-me a referência de André Luiz, quando visitava a casa de Delaura, mãezinha de Lisas, a sala de banho. Ah, sim, você quer dizer ao banheiro, a sala de banho, foi para não chocar o leitor imaturo que André Luiz, discretamente, se referiu à existência de tal dependência na casa em que foi acolhido. Mas vamos por partes. Suponhamos que ele só estivesse se referindo mesmo à sala de banho. O que significa? Que espírito toma banho, doutor, redarguiu Rodrigo. Como na Terra,
Nem todos aqui têm semelhante hábito. Tem espírito por aí que não deve tomar banho há séculos. Eu conheço alguns, doutor, gracejou Domingas, que, literalmente, cheiram a defunto. A turma, outra vez, sorriu agradavelmente. Embora a informação, explícita e implícita, de André Luiz, tem espírito que até hoje não se conforma, depois de morto, não quer tomar banho. Não o censuro, não. Quando já mais velho, eu tinha uma preguiça danada de fazer a barba, aparar as unhas e, principalmente, tomar banho todo dia. Creio que acabei assimilando a ojeriza dos gatos à água. Lá no sanatório, para dar banho em certos doentes, a gente tinha que molhá-los de uma roupa e tudo. Que falta de caridade, provocou-me Domingas. Depois de quase um mês sem banho, acredite, era caridade. Principalmente para com as nossas narinas. Aqui, tomo mais banho do que tomava lá embaixo, quando, tantas vezes, chegando suado do futebol, eu não sabia que estávamos conversando com um goleiro, doutor, eu era goleiro. Minha mãe tinha que brigar comigo para que eu não dormisse sem banho, e chuteira fede, tênis fede mais. Eu era goleiro de futebol de salão, então, sua mãe, Rodrigo, é uma santa, aquele chulé dentro de casa, à noite. O jovem amigo emocionou-se ante as próprias reminiscências. Ora, meu caro, procurei confortá-lo, você está mais vivo do que sempre, e terá a eternidade para amar os seus pais. Estamos mergulhados num oceano de amor. Não sei por que o pessoal aplaudiu, continuemos, falei. Onde é que estávamos? Na sala de banho, doutor. Ah, sim, Domingas, no banheiro. Além de banho, o que mais nos sugere o banheiro ou, por outras palavras, o sanitário? Todo mundo ficou calado. Ué, vocês já transcenderam essa necessidade fisiológica. Meus parabéns. Sinto-me envergonhado, porque eu não. É verdade, não vou mais ao sanitário com a frequência de outrora, umas 2 ou 3 vezes por dia. O pessoal gargalhou, qual é a graça? Eles se dobraram de sorrir. Eu ia 2, 3 vezes por dia, para fazer o que muito espírita faz de uma vez só. Faz para o mês inteiro, o ano inteiro e, em alguns casos, para a encarnação inteira. Doutor, o senhor deveria ser humorista, palhaço, Domingas, palhaço. Enquanto a turma se recompunha, comentei. Pois é, espírito não é anjo, porque anjo, pelo menos assim suponho, é que deve estar livre dessas necessidades fisiológicas. Vocês se recordam que, dias atrás, comentamos o fato de André Luiz estar barbudo? Sim, respondeu Rodrigo, eu me recordo. Inocentemente, penso que, depois de ter dado a devida finalidade ao vaso sanitário existente na casa de Lísias e tomado um bom banho, ele raspou a barba. Engraçado, não é, doutor? Quando estava encanada, eu pensava que todo mentor fosse barbudo, inclusive eu. Perguntei embaraçando a confreira. É que eu via quadros de Dr. Bezerra, de Cair Barchutel, de Batuíra, de Eurípides Barçanufo, Eurípides, não, Domingas. Eurípides, como Bittencourt Sampaio, só usava bigode, barba, bigode, cavanhaque, é tudo a mesma coisa, Domingas. Você corta as suas madeixas por aqui. Morta, você procura os serviços de um salão de beleza no mais além? Uai, doutor, é claro. Ainda mais cabelo ruim feito meu? Continua me dando um trabalhão. Resolvido a mexer com ela, observei, você sabia que a gente pode avaliar a evolução do espírito por seus cabelos? Como? Redarguiu um tanto descrente. Espírito superior não tem cabelos não, minha cara. Se, porventura, os tem, são lisos e não crespos assim como os seus. Você não percebe que os meus estão raleando? E que eu estou quase chegando lá? Doutor, a gente não sabe quando o senhor brinca ou fala sério, não é para saber mesmo, não. Conforme dizia um amigo meu, eu não vim para explicar, eu vim para confundir. Aliás, desculpe-me pela blasfêmia, eu vim para atear fogo ao mundo espírita, não é, doutor? De preferência. Vendo Odilon sorrir e abanar a cabeça, prossegui, voltemos ao banheiro, de novo? Ironizou Rodrigo. Viu, meu filho, como sou portador de doença contagiosa. Quem me dera possuir, pelo menos, a metade das doenças do senhor, pronto. Agora está me puxando o saco. E o pior, não, o melhor é que espírito também tem isso. Literalmente, abrindo um parêntese, deixem-me aqui apreciar a cara dos ortodoxos que, com certeza, estarão exclamando,
quase a espumar pela boca, blasfêmia, pornografia, mistificação, espírito chulo, anátema, para a fogueira. Sabe qual a minha resposta? Estamos, doutor, outra vez, no banheiro da casa de Lisas, frisou Domingas. Já se tomou banho, raspou a barba. Agora, só falta enxugar o corpo, pentear as madeixas e jogar, se possível, jogar um leite de colônia. Exclamou a plateia, esperando, com razão, um melhor desfecho. O quê? Estão reclamando do leite de colônia? Então malfazema. Não, responderam em uníssono. Está bem. Azaro, e não se fala mais nisto, Kenzo, doutor, opinou Rodrigo, nesta propaganda que vou debitar na conta de seus respectivos fabricantes. Capítulo 32. Ao fim de determinado número de encontros, reunimos-nos Domingas, Odilon, Modesta, Manuel Roberto e eu, para averiguarmos o aproveitamento das mesmas. O que você está achando, Odilon? Perguntei ao amigo, cuja opinião todos nós acatamos com respeito. Proveitoso? Claro, doutor, muito. Creio que não apenas nós mas também os companheiros encarnados, destituídos de qualquer espírito de prevenção contra a realidade, haverão de aproveitar os debates que o senhor vem conduzindo sobre alguns temas de nosso lar. E depois, Inácio, disse Modesta, as reuniões têm se processado num clima de descontração, às vezes, excedo, não é? Não, doutor, ironizou Manuel Roberto, não são impróprias para maiores de 40 anos. Se assim é, todo mundo vai desejar ter mais de 40 para ouvir o senhor, inclusive eu, apenas queremos comunicar a você. O que é, Modesta? Indaguei ante a pausa da devotada ceareira. O pessoal andou comentando e, vamos ter que fazer as reuniões num salão maior. É isto, doutor, esclareceu Domingas. O quê? Espera aí, eu não sou orador. Tínhamos combinado, tenha calma, doutor, conteve-me Odilon. O número de participantes só vai dobrar, como? De pouco mais de 200 para, a coordenadora explicou, consultando anotações. Para 453, vocês não sabem fazer contas. Mais do que dobrou. Meu Deus, como iremos dizer não? Tio pronto, não. Eu não tenho domínio de público. Nunca consegui falar para mais de meia dúzia de gatos pingados. Tem, sim, doutor. Contestou-me Odilon. Vocês querem a mim vai descer. Vai de retro, Satanás, prometo que não abriremos mais para ninguém, redarguiu Domingas. Por favor. Parem com isto. Não divulguem mais, Inácio, você quer saber de uma coisa? Perguntou-me Modesta, incisiva. Tem até gente encarnada querendo participar. Dias atrás, estive com uma senhora que pertence a um seu fã-clube, valha-me, Deus, exclamei. Repetindo o antigo chavão a que Chico Xavier sempre recorria quando se via apertado. O pessoal o estima muito, doutor, ponderou Domingas. Para cada um que lhe torce o nariz, o senhor tem 1000 que lhe sorriem. Eu não mereço, não, merece, sim, o nariz torcido. O senhor está se referindo a ele. Pensou que fosse ao quê, Domingas? Esse Inácio. Deus fez e quebrou a forma, suspirou Modesta. Quebrou de arrependimento. E o pior é que me fez imortal, agora, tem que me aguentar pela eternidade. Então vamos, gente, convidou-nos Domingas, que já está na hora, e a turma espera ansiosa. Chegando ao salão bem mais espaçoso, antes de posicionar-me, questionei a coordenadora. Domingas, vocês estão me enganando. Aqui tem mais de 453 pessoas, só umas 2 ou 3 pessoas, doutor. Não mais do que isto. É que o pessoal da faxina, da manutenção, sim, os jardineiros, os eletricistas, os encanadores. Sem me dar tempo para novas queixas, a arrebatada companheira de ideal espírita anunciou o início dos estudos. Como da vez passada, explicou, o doutor Inácio Ferreira conversou conosco sobre a sala de banho da casa de Lisas. Hoje ele irá tecer alguns comentários sobre a questão da água. Não é isto, doutor? Tentando deixar as brincadeiras de lado, respondi. Exatamente, pois, afinal, uma coisa tem a ver com outra, não é? Sem água, uma sala de banho ou mesmo simples lavabo seria um contrassenso. Em seguida, puxando pela memória, falei, Nosso Lar foi um dos primeiros livros espíritas que li, no começo da década de 50. Eu havia me tornado espírita recentemente,
tendo sido conduzido à doutrina pela nossa Maria Modesto, aqui presente. Ela me presenteara com um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo. Posteriormente, li as demais obras da codificação, Delane, Denis, Bozano e outros. Da lavra de Chico Xavier, como disse, Nosso Lar foi a primeira obra que tive oportunidade de ler. Fiquei deveras impressionado e surpreso, confesso, mormente quando cheguei ao capítulo 10, No Bosque das Águas. Não fosse pela credibilidade moral do médium e o endosso de Modesta, talvez eu tivesse fechado o referido volume para não mais abri-lo. Vejam vocês, aeróbus, serviço de trânsito e transporte, o Rio Azul, um rio no além. Todos sorriram e mais bem se acomodaram nas poltronas. Quando, ainda há pouco, mandamos para a Terra ou na próxima dimensão, o pessoal por lá debochou a valer. Sabem um dos motivos? Porque, visitando o Bosque das Águas, um dos recantos mais aprazíveis de nosso lar, contei a eles que havia visto um casal de pássaros chocando. Pintaram e bordaram, inclusive esboçando a caricatura de um ninho nas páginas de um periódico espírita. Eu não sei por onde é que, hoje, andam os responsáveis por aquela execração. Deveriam ter a hombridade de vir a público e se retratar, porque, afinal de contas, o deboche foi feito à sua própria capacidade intelectual. Demonstraram total desconhecimento da doutrina. Passaram eles aos leitores do jornal atestado público de sua ignorância, como alguns poucos continuam fazendo, agora pela internet. Efetuei rápida pausa e retomei os comentários. Mas, deixemos estar. A verdade não se compadece dos que, voluntariamente, procuram ignorá-la. O que não aprendemos com a vida, de livre e espontânea vontade, a morte nos enfia goela abaixo. Neste outro lado, o produto mais consumido é remédio para má digestão. Haja sal de frutas. Bem, não vamos ter tempo de falar sobre as grandes oficinas do serviço de trânsito e transporte, vamos deixar o tema para outra oportunidade. Apenas, de passagem, gostaria de registrar que, felizmente, não temos por aqui a calamidade dos engarrafamentos e da poluição, provocada pela fumaça dos veículos automotores. E também da poluição sonora, oriunda dos carros e motos barulhentos que, no mundo, arrasam os ouvidos de qualquer um. Na Terra, precisava existir uma lei contra a poluição sonora igualmente. Multas pesadas contra os motoristas que desfilam nos seus carangos com som a toda a altura. Convenhamos que isto ainda é coisa de mundo primitivo. Em minha opinião, o homem deveria ser proibido até de escarrar no chão. A turma, sorridente, se manifestou. Vocês já imaginaram o número de micro-organismos patogênicos que são lançados fora numa cusparada? Além de ser um hábito de criatura não civilizada. Para que, afinal, existem os lenços? Não é para armazenarmos o nosso zoológico particular, com bacilos, bactérias, etc. Mas este não é o tema que pretendo desenvolver, no que espero seja um diálogo e não um monólogo, disse, pedindo a participação dos companheiros. Domingas, solicitei, fale algo sobre água, falarei algo bíblico, retrucou a irmã coordenadora. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Interessante, não é, doutor? Na Gênese bíblica, temos que Deus, no princípio, criou os céus e a terra. Fica-se com a impressão de que a água é elemento que já existia. Empédocles, disse eu, filósofo grego, afirmava que a água é a substância básica do universo, o áustolico efeito do Criador. Nossa! Não estou entendendo nada. Ouçamos o caro Manuel Roberto. Fale alguma coisa sobre água, Manuel. Anualmente, cerca de 1,5 milhões de pessoas morrem por falta de água, segundo os estudiosos. Emendei, em 20 anos, se tanto, faltará água para 60% do mundo. E você, Odilon, gostaria de tecer algum comentário? Indaguei ao diretor do liceu, apenas recordar uma definição, transmitida via mediúnica, pelo Dr. Dias da Cruz, inserida no livro Instruções Psicofônicas, de Chico Xavier, de que a água é a filha mais dócil da matéria tangível. E você, Modesta? Que o corpo humano é mais feito de água, ou seja, de hidrogênio e oxigênio, do que qualquer outro elemento. Em outras palavras, a matéria de que o corpo físico se constitui é volátil. Então, podemos concluir que, na verdade, a desencarnação é fenômeno de desidratação. Capítulo 33. Permitam-me, todavia considerei, abordagem mais prática sobre o conteúdo do capítulo da obra em estudo. Falemos sobre o Rio Azul.
Quem poderia supor a existência de um rio da natureza espiritual? Vejamos como, aos poucos, André Luiz, orientado pelos seus mentores, vai descortinando aos homens a realidade da vida fora da matéria densa. Lerei pequeno trecho do referido capítulo. Todo o volume do Rio Azul, que temos à vista, é absorvido em caixas imensas de distribuição. As águas que servem a todas as atividades da colônia partem daqui. Em seguida, reúnem-se novamente, abaixo dos serviços da regeneração, e voltam a constituir o rio, que prossegue o curso normal, rumo ao grande oceano de substâncias invisíveis para a Terra. Quantas revelações em tão poucas palavras! Vamos tentar enumerá-las. Vocês, por favor, me ajudem. A existência de um rio pressupõe a existência de nascentes e do fenômeno da chuva. Falei dando ensejo a que outros falassem, sem me preocupar a quem eles declinar o nome. Um rio sempre deságua no outro, que, juntos, deságuam no mar. Portanto, os que lerem o capítulo com atenção não estarão equivocados, se cogitarem de oceanos no mais além, doutor. A preocupação do mundo espiritual com a questão da água muito antes que os homens encarnados começassem a se preocupar com a sua escassez. Sim, o livro é do começo da década de 40. André Luiz, então, já falava na reutilização da água, mostrando que, em nosso lar, não há desperdício, que, em suma, o mundo espiritual, sem água, seria também uma região estéril, inviabilizando a vida, que a água, em seus vários níveis de densidade, é tão essencial aqui quanto lá. Há um serviço de canalização desses recursos hídricos e, consequentemente, de saneamento básico, esgoto, irrigação. Os oceanos da Terra são um prolongamento dos nossos mares, portanto, em regime de coexistência, precisamos zelar pelas nossas fontes, porque a vida, em todos os seus aspectos, procede do mais além para o mundo, a vida aquática, peixes, algas, moluscos. Um rio sem peixes seria tão estranho quanto uma floresta sem animais. Aqui, não se adicionam ao precioso líquido somente substâncias como cloro e o flúor, está escrito em determinado parágrafo do livro. Virá tempo, contudo, em que copiará, o homem, nossos serviços, encarecendo a importância dessa dádiva do Senhor, que é a água, nas dimensões superiores. Se assim podemos nos expressar, nos depararemos com expressões mais sublimadas, ou fluídas, como queiram, da água, que, assim, deixando de ser sorvida, passa a ser somente inalada, como inalamos oxigênio. Quanta coisa! Exclamei satisfeito. Como, repito, numa leitura rápida se podem efetuar tantas ilações? Impossível, não é? A leitura há de ser atenta e meditada. Pairava enorme silêncio no recinto, quando prossegui. Vocês duvidariam agora da existência de uma vida mais intensa e inconcebível acima de nós? Não, responderam a uma só voz. Duvidariam que, abaixo de nós, há uma vida em condições do maior primitivismo? Não estou me referindo à experiência no orbe terrestre, da qual somos egressos. Não podemos duvidar, tornaram a responder em uníssono. Percebam como a vida, a partir de Deus, que é o seu fulcro inteligente, se projeta no universo, com características espirituais e materiais, ocupando o espaço. Depois, cumprido o seu ciclo evolutivo, em sentido inverso. De começo, o princípio inteligente quase a fundir-se com a matéria, mais tarde, espírito redimido, libertando-se dela. Entenderam? Mais ou menos, disse uma jovem a solicitar maiores explicações. A vida terrena é a cópia imperfeita da vida espiritual, certo? Certo, a vida em nosso plano, por sua vez, é igualmente cópia imperfeita da vida na dimensão imediata. Concorda? Concordo. Quanto mais perto de Deus, mais espírito, quanto mais longe, mais matéria, compreendo. Portanto, a vida do espírito em nossas faixas de evolução é embrionária. Estamos em gestação com todos os seres e com todas as coisas, assim é. Neste ponto, interferindo, Domingas pediu uma parte, doutor, no capítulo posterior, Notícias do Plano, tendo indagado a Lísia se todas as colônias espirituais eram idênticas a nosso lar. André Luiz obteve o esclarecimento que peço permissão para ler, de modo algum. Se nas esferas materiais, cada região e cada estabelecimento revelam traços peculiares, imagine a multiplicidade de condições em nossos planos. Importa considerar que cada colônia, como cada entidade, permanecia em degraus diferentes na grande ascensão. Cada colônia, frisei ao retomar a palavra, cada plano, seja ele material ou espiritual,
Cada universo. Questionou a mesma jovem da plateia. Filha, são múltiplos os universos existentes. Os encarnados povoam o universo físico, nós, os desencarnados, o universo espiritual. Existem, então, muitos universos materiais? Sim, pois tudo é questão de consistência da matéria. Os caminhos da evolução são infinitos, concluí. Isto não será desanimador? De forma alguma. Isto, minha filha, é uma maravilha. Você já imaginou o que nos aguarda? Não, com certeza, não. Nenhum de nós aqui é capaz de tal conceber. Pense na evolução de Jesus Cristo. Perante ela, somos insetos, concordo em gênero, número e grau. Mas, por outro lado, pense na lagarta que se transfigura em borboleta. Que linda metamorfose! Um dia, todos haveremos de transcender a forma que nos limita. Ascenderemos a planos em que a alegria de viver supera todas as emoções mais sublimes que logramos experimentar. A jornada é longa, longuíssima, mas belíssima. Quem caminha por uma estrada não está impedido de contemplar a paisagem que a emoldura. À medida que o espírito sobe, maior o horizonte que a sua visão consegue abranger. Há passagens comovedoras no Evangelho, às quais não damos a importância devida, a fim de mais bem apreciarmos a grandeza do Cristo. Ele transformava a água em vinho, ordenava ao vento e às tempestades, que lhe obedeciam, fazia tremer de júbilo o chão que pisava quando se punha a orar, multiplicava pães e peixes nos cestos quase vazios. A jovem que me ouvia enxugou furtiva a lágrima. Tudo tem o seu encanto, a sua beleza, prossegui. Não há motivo real para tristeza, cansaço ou desânimo. Aos olhos de quem ama, tudo é belo e bom. Agora, sob as lentes do pessimismo, doutor, brincou Domingas, provocando sorrisos, o senhor está em transe, às vezes, quando o guia encosta, acontece. A plateia tornou a sorrir. Ué, perguntei, será que, tendo a obrigação de guiar os homens na terra, somos nós desprovidos de guias? É evidente que, ao nosso redor, um mundo espiritual palpita. Se este é o plano espiritual dos homens, não é o dos espíritos desencarnados. O nosso está um pouco mais acima. Espero, porque também pode estar mais abaixo, não é, doutor? Tomara que não, mas pode. A coordenadora não retrucou e, percebendo que o tempo avançava, procurei rematar. Qual disse certa vez que, da reencarnação, a única coisa que sabemos com segurança é que o espírito volta ao corpo. Digo com a mesma convicção que, da desencarnação, a única coisa que os homens sabem é que desencarnam. Se as surpresas da vida fora da matéria continuam a ocorrer para nós, todos os dias, para nós, que já nos encontramos neste outro lado, imaginemos para os que ainda se encontram quase completamente imersos nas ilusões da vida material. Mesmo para os adeptos do espiritismo, as condições da vida no mais além continuam sendo uma incógnita. Por mais, digamos, exageradas as informações, há mais para se crer do que para se descrer. E, sinceramente, não estou advogando em causa própria, como muitos que, sem a menor cerimônia, para atender a caprichos de natureza pessoal, distorcem a verdade. Considerando encerrado mais aquele encontro, que, como os demais, havia sido produtivo, principalmente para mim, que estava tendo oportunidade de me reciclar no conhecimento da vida, entrei em conversação informal com alguns dos presentes, colocando-me à disposição para as dúvidas que, porventura, pudesse esclarecer. E, rodeando-me, crivaram-me de perguntas. Capítulo 34. Doutor Inácio, perguntou-me um dos participantes, no diálogo ativo que se estabeleceu entre nós, é verdade que estamos no umbral? Antes de tudo, respondi, precisamos compreender o significado da palavra umbral, que quer dizer limiar, porta, entrada. Neste sentido, estamos, sim, situados numa região umbralina, de vez que todos somos espíritos em evolução, transitando de uma dimensão a outra. Existem umbrais tanto para cima quanto para baixo. Todavia, insistiu, na concepção que os espíritas atribuem à palavra. Mesmo, digamos, em seu sentido figurado, estamos situados no umbral. Aliás, conforme esclarecimentos de André Luiz, a própria cidade de nosso lar se localiza no umbral. Mas, a rigor, onde começa o umbral? Indagou uma jovem. Chico Xavier dizia que começa em nós mesmos. O umbral, minha filha, é região espiritual que envolve toda a Terra. Existem planos espirituais em toda parte e não somente no espaço geográfico do Brasil.
Cada região espiritual imediata à morte do corpo se caracteriza pela condição mental de seus habitantes. Assim, as regiões consideradas umbralinas se diversificam, não sendo todas absolutamente idênticas entre si. Muitos não acreditam nisto, não é, doutor? Afirmam que o umbral não passa de criação literária de André Luiz. Vocês, de experiência própria, podem responder a tal argumento. O umbral é o não real? A turma sorriu e prossegui. Descrer da existência do umbral é o mesmo que descrer da existência de uma porta separando dois cômodos na mesma casa. Os limites existem, de uma cidade a outra, de um estado a outro, de um país a outro, de um mundo a outro mundo e sucessivamente. O umbral é a região espiritual em que voluntariamente nos confinamos. Com um volume de nosso lar nas mãos, um senhor pediu permissão para ler. O umbral é a região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentrar-se, aí, tudo que não tem finalidade para a vida superior. E note você que a providência divina agiu sabiamente, permitindo-se criar-se tal departamento em torno do planeta. Há legiões compactas de almas irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. A cidade de nosso lar estaria, de fato, também situada no umbral? Questionou em seguida. Sem dúvida. Interessante é que muitos espíritas vivem pedindo para, após a desencarnação, morar em nosso lar, mas não querem permanecer no umbral. Pai, gracejei, perdoa-lhes, porque não sabem o que dizem. O que pretendem é impossível. Como, se a cidade de nosso lar fica situada em região superior do umbral? Os estudiosos andam certos, quando se referem à existência das chamadas subdimensões espirituais. O umbral então? Solicitou explicações mais detalhadas outra jovem. Subdivide-se. Temos, nas vizinhanças mais próximas da Terra, o umbral grosso, depois, umbral médio, acima, onde se localiza nosso lar, umbral fino. Notando que todos se mantinham na expectativa de maior elucidação, emendei, o umbral grosso começa ao derredor do próprio espírito encarnado, sobre a superfície da Terra. O umbral médio é onde nos encontramos agora, quer dizer que nem no umbral fino ainda estamos. Interrogou uma senhora. A nossa cidade, do ponto de vista geográfico, se localiza abaixo de nosso lar. Isto, porém, não nos impede de transitar entre uma subdimensão e outra. Quem reside numa favela não está impedido de ir ao centro da cidade, como quem mora na zona rural também não está impedido de transferir residência para a cidade, desde que reúna as condições para tanto. Não. O que temos acima de nosso lar? Indagou mesmo a senhora. Outra dimensão espiritual, de natureza superior. Deixe-me ver se entendi, falou curiosa e atenta. Embora seja da natureza superior, essa outra dimensão, que fica acima do umbral, é também zona de transição. O seu raciocínio está perfeitamente correto. Encarnados e desencarnados, não importa o lugar em que estejamos, até que logremos alcançar a perfeição, sempre estamos em trânsito para o mais alto. Aliás, aduzi, o espírito superior não ocupa um lugar circunscrito no espaço, o universo lhe pertence. Se Deus está em toda parte, o espírito que é um com ele, igualmente está. Localizar o espírito é limitá-lo. O espírito que se localiza se limita. Então, os espíritos que se localizam nos mundos superiores, fora do nosso sistema solar, em que pese a sua grande evolução, que transcende até a nossa capacidade de compreensão, ainda são espíritos limitados. O espírito, quanto mais evoluído, mais universal, interessante. Então não devemos nos prender a nada. Em nossa atual condição evolutiva, carecemos de certos pontos de referência, pois, caso contrário, nos perderemos. Fiz diminuto intervalo e observei, porque, por exemplo, necessitamos de corpo. São diversos os corpos que possuímos. Porque, sem corpo, perderíamos a identidade. Se eu, Inácio, perder todos os meus corpos, me diluir ou estão entendendo? Eu não estou preparado para ter consciência de mim, sem me ver, sem me tocar, enfim, sem me localizar e localizá-los. Estando por perto, acompanhando o meu bate-papo informal com alguns dos participantes do estudo, Domingas soltou, cruzes, doutor. Eu nunca havia pensado nisto, pois é, minha cara, a coisa é um pouco mais complexa do que pensamos.
De certa forma, o corpo é ainda a nossa cabeçal, quer dizer que tem o meu cérebro nos pés? É mais ou menos por aí. A gente vai subindo, Domingas, o cérebro nos pés, nos joelhos, nos quadris, no tórax, até a total emancipação.